que as condições também de segurança muitas vezes contribuem para isso. Então o acidente ele não ocorre por um acaso, ele acontece por algum fator, ou conjunto de fatores. Tá? Então, fatos como esse continuam acontecendo. Volta aí, Billy, o slide. Tá? Você vê aí um acidente, uma amputação de mão, tá? Uma queimadura por alta tensão e o cidadão foi bater o prego resvalou, ele estava sem óculos, o prego ficou na córnea dele. Conceito de risco e perigo. O que seria risco? Dentro de segurança, risco é uma probabilidade ou possibilidade de perda ou dano. Essa perda pode ser material ou física. E perigo é uma situação de fato geradora de uma lesão física ou dano material. Vamos lá, risco é uma possibilidade de acontecer algo que venha veicular em dano, tá? Uma possibilidade de ocorrer algo. Então, eu estou aqui no estúdio, tem um risco desse teto cair na minha cabeça, muito remoto, tá? Muito remoto, tem um risco. Mas se de repente o chão começa a tremer e o teto começa a rachar, tem o risco de cair na minha cabeça? Com certeza tem. Então, a partir do momento que começa a tremer e rachar, eu estou exposto a esse risco do teto cair na minha cabeça. Então, a partir desse momento, eu estou correndo perigo. Então, risco é uma possibilidade de ocorrer algo e perigo é uma exposição a um determinado risco, tá? Perigo é uma exposição, ou seja, o teto está rachando, eu estou exposto ao perigo eu estou exposto ao risco do teto cair na minha cabeça, então estou correndo perigo. Então risco é uma probabilidade, uma possibilidade de perda ou dano, e perigo é uma exposição, uma situação de fato geradora de uma lesão física ou dano material, uma exposição a um determinado risco. Tá? Alguma pergunta, Tatiana? Não, nenhuma dúvida. Mas o pessoal então está entendendo bem, né? Aí você vem os riscos profissionais. Os riscos profissionais, eles se dividem em dois, operacionais e ambientais. No decorrer do modo de prevenção de acidentes, nós vamos falar mais sobre os riscos. Tá? Mas os riscos operacionais, eles são aqueles riscos que trazem, ou seja, os acidentes. Cortou, o sangue caiu. A mão entrou lá na máquina, ficou esmagada. Então eu vejo o dano aparente, dano imediato. Então são os riscos de acidentes, os operacionais. E os riscos ambientais são riscos que vão trazer danos a médio e longo prazo. São exatamente as doenças ocupacionais, que são os riscos ambientais, tá? Os agentes ambientais, os riscos físicos, químicos e biológicos. O ergonômico, algumas bibliografias classificam eles como operacionais, mas eles ficam meio a meio aí. Então o que acontece? O ambiental ele traz risco a médio e longo prazo, doenças ocupacionais. Um exemplo, o ruído. Ruído, você se expôs ao ruído, você não vai ter aquele dano imediato, tá? Mas com o tempo, você recebendo aquela dosagem de ruído todo dia, tá? A quantidade de tempo que você vai estar lá exposto, então, com o tempo vai começar a surgir a perda auditiva, tá? E com o tempo vai gerar uma doença que dentro da saúde ocupacional caracteriza como perda auditiva induzida pelo ruído, que é a PAI, P-A-I-R, PAI, tá? Então, os riscos ambientais, os riscos físicos, químicos e biológicos trazem danos a médio e longo prazo. Seguindo aí o nosso slide, a insalubridade. O que é insalubridade, professor? Só para você ter uma noção, a insalubridade é tratada pela NR15, tá? Operações insalubres, tá? Profissões e operações insalubres. E a insalubridade ela é dada pelos riscos físicos, riscos biológicos ou riscos químicos. Insalubridade é aquela operação ou aquela substância que traz risco inerente à saúde do trabalhador. Vou dar um exemplo de uma operação insalubre. Um enfermeiro, tá? Um enfermeiro que trata de um doente de tuberculose, tá? Que é uma doença infecto-contagiosa. Então, esse enfermeiro, ele vai ter um percentual de insalubridade. Esse percentual está definido lá na NR15. Esse percentual pode ser de 10% de
20% e de 40%. 10% para grau mínimo, 20% para grau médio e 40% para grau máximo. Agora é 40, 20 e 10 do salário mínimo da região, tá certo? Do salário mínimo, diferentemente da periculosidade, que é quando a operação põe em risco a vida do trabalhador, insalubridade é a saúde do trabalhador, tá certo? Ele pode adoecer por conta daquela atividade. E a periculosidade é o risco de vida ao trabalhador. Quando qualquer problema, qualquer descuido, o trabalhador pode vir a óbito, pode morrer. Um risco de explosão, risco de ser eletrocutado. Então, exemplo, serviço com eletricidade, serviço com operações com líquidos inflamáveis, traz periculosidade. Então, a periculosidade é 30%, tá? A periculosidade 30% do salário bruto, tá? 30% do salário bruto. Então, aí a diferença entre insalubridade e periculosidade. Insalubridade, NR15, periculosidade, NR16. Então, só lembrando que a insalubridade é dada pelos riscos físicos, ou pelo risco biológico, ou pelo risco químico. Ah, professor, e se em um serviço o profissional tem periculosidade e insalubridade, ele recebe os dois? 30% mais 20%, por exemplo? Não. Ele vai receber, o maior, tá? O maior percentual. No caso, é o de periculosidade, que é 30% do salário bruto. Tá? Do salário bruto. Se ele ganha R$500, é 30% em cima de R$500. Se ele ganha R$1.000, é 30% em cima de R$1.000. E assim sucessivamente. Certo? De posse de toda essa parafernália, resta dizer que o surgimento da profissão técnico em segurança do trabalho é algo assim, vamos dizer, recente. O técnico de segurança do trabalho ele passou a ser obrigatório nas empresas a partir de 1982, quando começou a surgir a função, tá, regulamentada aqui no Brasil. Os primeiros cursos de segurança do trabalho surgiram na Fundacentro. O técnico não surgiu como técnico, e sim como um inspetor de segurança. Quem oferecia esse curso era a Fundacentro. Hoje, os cursos de segurança do trabalho são oferecidos pelas escolas técnicas e profissionalizantes. Tá? No caso, a Etebrax é uma dessas escolas que oferece. Hoje, o técnico de segurança ele é parte integrante do SESMIT, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. É uma profissão que está em ascensão, apesar que... você diz, professor, tem muitas escolas colocando técnicos aí no mercado. Mas eu costumo sempre falar, existe os técnicos e o técnico, tá? Existe mais um técnico e o técnico. E eu digo a você, estude sempre, busque sempre ser o técnico, o profissional que faz a diferença, o profissional que tem aquela besteirinha que faz a diferença na hora de uma contratação. Tá? Procure sempre estar se modernizando, se alimentando, tá? de novas técnicas, de novos conhecimentos. A segurança ela é muito dinâmica, novas normas estão sempre aparecendo, novas leis estão sempre aparecendo, então você tem que estar sempre ligado. Eu terminei o curso, está tranquilo? Não. É importante você estar sempre se antenando, estar sempre se aperfeiçoando, nunca estatizar, porque um profissional estatizado, um profissional parado, que parou no tempo, ele vai perdendo o seu mercado de trabalho. Tá? Então, espero que você tenha, nessa aula, tido um primeiro contato com a segurança e a saúde do trabalhador, sabendo a importância do técnico de segurança. Então, nós vamos fazer um grande conjunto aí, você faz parte desse conjunto para a redução dos índices de acidentes. Ingressando aí nesse modo de prevenção de acidentes, você vai conhecer melhor o que é um SESMIT, conhecer o que é uma CIPA, saber quais são os fatores de acidentes e vai saber melhor qual a função do técnico de segurança. Tá? Espero que eu tenha contribuído para esse primeiro passo aí que você está dando no seu curso de segurança do trabalho. Como eu não falei no início, para quem não me conhece, tá? Meu nome é Maurício Anjos, sou o seu coordenador também de curso. Tá? Eu sou o coordenador do curso técnico de segurança do trabalho da Etebrax. Qualquer dúvida você pode postar no fórum, você vai ter acesso ao AVA, você vai ter o fórum. Pode postar no fórum ou entrar em contato com o nosso atendimento.
O nosso atendimento, você pode entrar em contato através do e-mail atendimento@grupoteleporte.com.br, atendimento@grupoteleporte.com.br, e vai expor as suas dúvidas para o pessoal do atendimento. E se você também quiser, pode entrar em contato na minha caixa pessoal, lá no AVA. Quando você observar alguma interação minha, tem a caixinha pessoal minha, você clica lá e deixa a mensagem para mim. Tá? Vou passar para a Tatiana. Tem alguma pergunta, Tatiana? Temos sim, do Polo Recife.